Boa noite. Olá, boa noite. Ex-presidente Lula não cumpre ordem de prisão e não se entrega à polícia. Defesa e lideranças do PT negociam para ele se apresentar amanhã após missa em memória de Marisa Letícia. Depois, o ex-presidente deve seguir para Curitiba, onde vai ficar preso na sede da carceragem da Polícia Federal. O petista passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Os advogados entraram com recurso no STF para evitar a prisão. Mais cedo, o STJ negou um pedido semelhante. Atos em apoio a Lula são registrados em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, militantes do MST e do Levante Popular da Juventude atacaram o prédio onde fica o apartamento da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Em São Paulo, Paulo Preto é preso pela Polícia Federal. Ex-diretor da Dersa é acusado de ser operador financeiro do PSDB. Pré-candidatos, governador Geraldo Alckmin e prefeito João Dória entregam os cargos. Márcio França, do PSDB, assume o governo e tucano Bruno Covas, a prefeitura. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O ex-presidente Lula continua na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC. A repórter Carla Rodeiro está lá e tem as últimas informações sobre as negociações para que Lula se entregue. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. É isso mesmo. O ex-presidente Lula permanece aqui no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, onde ele está desde o fim da tarde de ontem e onde deve passar a segunda noite. Bem, a expectativa é que a ordem de prisão só seja cumprida depois de uma missa em homenagem à memória da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que acontece aqui no sindicato às 9h30 da manhã. Mas a Polícia Federal, pela lei, pode cumprir o mandado, pode cumprir a ordem de prisão já a partir das 6 horas da manhã. Bem, a defesa de Lula tenta ainda, negocia para que o ex-presidente se entregue só na segunda-feira. Seria o prazo para que o Supremo responda ao pedido de liminar, que a defesa deu a entrada hoje, para evitar a prisão do petista. Esse pedido alega que ainda há recursos ao TRF4 e por isso Lula não poderia ter sido preso. Quem vai julgar ou quem iria julgar esse recurso seria o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, mas ele encaminhou o pedido à presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. Bem, durante todo o dia houve a expectativa de que o ex-presidente Lula pudesse se pronunciar, pudesse falar aos militantes que estão aqui no sindicato, o que não ocorreu. Bem, lá fora, não ocorreu ainda, né? Pode ocorrer. Lá fora, muita gente permanece na rua, em frente ao prédio do sindicato. Muitas pessoas também trouxeram colchões, a gente passou agora há pouco por lá. Mas essa multidão que está agora, nesse momento aqui, é bem numerosa, é bem menos numerosa agora. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. E agora à noite, o ex-presidente Lula foi questionado pelo jornal El País sobre se vai se manifestar publicamente aos militantes que fazem vigília na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Vamos agora a Curitiba, onde um forte esquema de segurança foi montado para receber o ex-presidente Lula. O repórter Luciano Penteado acompanhou como foi o dia na porta da Polícia Federal. Muito boa noite, Luciano. Gabriel, boa noite. Pois é, havia uma grande expectativa pela chegada aqui do ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, o que acabou não acontecendo. Muitos jornalistas fizeram plantão aqui desde cedo e também muitos manifestantes, todos eles contra o ex-presidente Lula, gritavam a todo momento palavras de ordem contra o ex-presidente e também defendendo aí o fim da corrupção, vestindo roupas nas cores da bandeira nacional. Neste momento, o movimento é muito pequeno, são poucas pessoas que permanecem aqui na frente, um ou outro fazendo um certo barulho, de vez em quando passa um carro também fazendo um buzinaço, mas o movimento é muito menor do que a gente observou de manhã, quando teve carro de som, teve batucada, gritos, enfim.
A situação agora à noite já é bem mais tranquila. Durante a tarde, em outro ponto aqui da cidade de Curitiba, cerca de 300 manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula fizeram um outro protesto na região central da cidade. Eles estavam lá protestando contra a prisão do ex-presidente e também na expectativa do pronunciamento de Lula, que acabou também não acontecendo durante a tarde. Na verdade, foi no final da noite. A expectativa agora é para que amanhã, sábado, esses manifestantes voltem para cá na possibilidade aí efetiva de que seja cumprida a ordem de prisão do ex-presidente Lula e ele seja de fato trazido aqui para Curitiba. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Luciano. O TRF4 enviou ontem ao juiz Sérgio Moro o documento que autorizava a decretação da prisão do ex-presidente Lula. O ofício foi encaminhado um dia depois do Supremo negar o habeas corpus da defesa. Moro condenou o ex-presidente em julho do ano passado no caso do triplex em Guarujá. Lula foi condenado por Moro a 9 anos e meio de prisão. Na sentença, disse ter baseado a decisão em provas documentais, periciais e testemunhais. Entre as provas, documentos apreendidos na casa do ex-presidente sobre a reserva do triplex a Lula e na sede da Bancopp. Também foram anexadas ao processo fotos de Lula e Dona Marisa visitando o imóvel no Guarujá com o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. O juiz também levou em conta na sentença perícias, notas fiscais das reformas que foram feitas no triplex, além de quebras de sigilos fiscal e bancário e depoimentos de testemunhas e réus. Entre eles de Léo Pinheiro, que confirmou a Moro que o apartamento do Guarujá era destinado a Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancopp. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Na sentença, Moro disse que não era necessário o triplex estar em nome de Lula, porque o crime era justamente ocultar a propriedade. O juiz afirmou que o ex-presidente recebeu por meio do imóvel mais de 2 milhões de reais em propina. Com isso, a defesa de Lula recorreu da condenação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Os advogados alegaram que o dinheiro da compra e da reforma do triplex não veio de dinheiro desviado da Petrobras e que Lula jamais pediu qualquer vantagem indevida em razão do cargo de ex-presidente e que ainda não existia provas contra o petista. No entanto, ao julgar os recursos de Lula, os desembargadores consideraram que houve, sim, pagamento de propina e que existem provas. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para 64A, estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram arcados pela OAS. Para o desembargador Gebran Neto, Lula agia nos bastidores, influenciava nomeações na Petrobras e tinha conhecimentos de contratos fraudulentos entre as empreiteiras e a estatal. Crimes dessa espécie não passam recibo e, em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos. Ao fim da sessão, o TRF manteve a condenação de Lula e elevou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pena esta que ele deve começar a cumprir agora. E agora vamos conversar ao vivo, por telefone, com o nosso comentarista de política, Josias de Souza, que está em Brasília. Boa noite, Josias. O que pretende o ex-presidente ao não se entregar? É uma cena meramente política? Tudo bem? Tudo bem. Hoje nós tivemos uma parte da estratégia do presidente foi sim política, mas durante o dia o PT, Lula e seus advogados desenvolveram uma estratégia que se dividiu em duas frentes, né? Uma delas foi jurídica. Tentaram derrubar a ordem de prisão do Sérgio Moro nos tribunais aqui de Brasília. O STJ negou um habeas corpus ao Lula, mais um, e a defesa do Lula protocolou um outro pedido de habeas corpus, dessa vez no Supremo Tribunal Federal. Esse pedido ainda não foi apreciado. E noutra frente, essa que você menciona, uma frente política, o Lula desrespeitou a decisão do Sérgio Moro flagrantemente, não se apresentou em Curitiba no prazo determinado pelo juiz,
transformou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo num bunker, convocou a militância, armou um palanque na porta, isso tudo devidamente filmado para utilização na campanha eleitoral. E o Lula mandou dizer ao longo do dia, mandou dizer à Polícia Federal que se quisessem prendê-lo, teriam que buscá-lo lá, no seu território, né? A Polícia Federal, evidentemente, não foi, porque havia ali uma militância em volta do sindicato, qualquer operação ali poderia descambar para um tumulto, e a negociação para a rendição do Lula continuou aberta, cedo ou tarde, ele vai ter que ser preso. Até lá o país assiste aí um espetáculo, eu diria até meio deprimente, de um ex-presidente da República, autoridade máxima do país, sapateando sobre a autoridade do Poder Judiciário, porque nós não estamos falando apenas de uma ordem de prisão de um juiz da 13ª Vara de Curitiba, o Sérgio Moro. Nós estamos falando de um cumprimento de uma sentença que foi confirmada por um tribunal de segunda instância, que é o TRF4, um tribunal de terceira instância, que é o STJ, e houve um pedido de habeas corpus que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Judiciário brasileiro. Para Lula, só valem as sentenças que lhe sejam favoráveis. Então, cedo ou tarde tem que ser cumprida essa ordem, mas por hora tivemos essa pantomima, esse espetáculo no dia de hoje. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Obrigada, Josias. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E militantes do MST e do Levante Popular da Juventude atacaram o prédio onde fica o apartamento da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Segundo o jornal O Globo, os manifestantes compartilharam os registros do protesto no Facebook. Carmen Lúcia não estava no imóvel, segundo a assessoria do Supremo. A Polícia Militar de Minas informou que acompanhou o ato. Na corte, a ministra foi a última a votar, desempatando o placar que permitiu à Justiça decretar a prisão do ex-presidente. O ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB, foi preso pela Polícia Federal aqui em São Paulo. A Suíça já informou que ele tem mais de 100 milhões de reais em uma conta no exterior. Paulo Vieira de Souza é acusado de desvio de recursos públicos em espécie e em imóveis no estado entre os anos de 2009 e 2011, nos governos tucanos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. O valor do montante desviado, segundo o Ministério Público, é de 7 milhões e 700 mil reais. Ele foi diretor da Dersa, empresa paulista de infraestrutura rodoviária. Paulo Preto é apontado como operador financeiro do PSDB e é ligado ao senador José Serra. O nome dele já foi citado por delatores. No mês passado, ele foi alvo da primeira denúncia da Lava Jato em São Paulo. Segundo os procuradores, o ex-diretor da Dersa comandou o desvio de dinheiro destinado ao reassentamento de desalojados por obras do trecho sul do Rodoanel. A denúncia foi aceita e ele se tornou réu. Durante as investigações, a promotoria da Suíça informou que Paulo Preto mantinha o equivalente a 113 milhões de reais em contas fora do Brasil. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, ameaças a uma colaboradora justificaram a prisão de Paulo Preto. A promotoria não revelou o nome, disse apenas que ela participava do esquema de desvio de dinheiro. De acordo com a Lava Jato do Estado, as ameaças configuram tentativa de obstrução de justiça. Agora, com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o ex-diretor da estatal paulista vai ficar detido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista. Para a defesa, a prisão é uma medida arbitrária, sem fundamentos legais. O PSDB diz que não manteve em tempo algum qualquer vínculo com Paulo Vieira de Souza e diz que o partido mantém total apoio às investigações. José Serra e Alberto Goldman não quiseram se manifestar. O governador Geraldo Alckmin disse que não conhece Paulo Preto. A Dersa e o governo do estado disseram que foi um processo de auditoria interna que levantou parte relevante das informações que integram a denúncia do Ministério Público e diz que o estado vai buscar o ressarcimento aos cofres públicos. Outro preso hoje foi José Geraldo Casas Vilela, ex-chefe de assentamento da Dersa. Ele se entregou no fim da manhã na sede da instituição, na Lapa. Ele também é réu na Justiça Federal de São Paulo. Os advogados dele chamaram a prisão de desnecessária e ilegal.
Paulo Maluf foi internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. De acordo com Sérgio Carlos Narras, que é médico particular do deputado federal, ele está sendo examinado por 3 especialistas: ortopedista, urologista e pneumologista. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ratificou que Maluf deve cumprir prisão domiciliar. Depois de manter o suspense até o último minuto, Henrique Meirelles confirmou que vai deixar o Ministério da Fazenda e avalia a possibilidade de ser candidato a presidente da República. A notícia coincide com a filiação dele ao MDB, partido de Michel Temer. A direção da Fazenda passa para o secretário executivo, Eduardo Guardia, que deve tomar posse na terça-feira. Henrique Meirelles disse que não será vice-presidente e que não há a menor possibilidade de se candidatar ao Senado ou a governador. Ele afirmou ainda que não tem uma data acertada com o MDB para que seja decidido se será ou não o candidato do partido ao Planalto. Meirelles ressaltou que decidiu hoje deixar o ministério e que informou isso ao presidente Michel Temer em uma reunião. O MDB já preparou uma estrutura para o escritório político de Meirelles e deverá organizar uma agenda de viagens. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, deixou o cargo hoje para concorrer à presidência da República em outubro. O vice-governador, Márcio França, do PSB, assumiu. A transmissão de cargo foi esta tarde no Palácio dos Bandeirantes. O vice, Márcio França, do PSB, passa a comandar o estado mais rico do país, com orçamento de 216 bilhões de reais. Depois de 2 mandatos consecutivos, Alckmin se despede, deixando as finanças em situação pior do que a que recebeu. O aumento da despesa, com salários e aposentadorias, reduziu o dinheiro disponível para investir. Além disso, a dívida é quase o dobro da receita anual e maior do que a de 8 anos atrás. E ainda teve a crise hídrica de 2014, que deixou a população de São Paulo de balde na mão racionando água. Choveu pouco, é certo, mas o governo foi acusado de, nas últimas décadas, não ter planejado melhorar a infraestrutura. A gestão só começou as obras depois que as torneiras secaram. Agilidade que não faltou neste ano eleitoral. Empenhado numa maratona de inaugurações, Alckmin entregou nos últimos momentos 10 novas estações de trem e metrô, mais do que as 9 que construiu durante os 6 anos anteriores. Na pressa, veio obra sem terminar. A estação Moema foi inaugurada ontem sem as portas na plataforma. Alckmin já tinha sido governador de São Paulo de 2001 a 2006. Nos 2 primeiros anos era vice e assumiu quando Mário Covas morreu. Geraldo Alckmin deixa o cargo para disputar a presidência da República pela 2ª vez. Em 2006 foi derrotado por Lula. Durante a campanha terá de se defender. Ele foi acusado de receber 10 milhões de reais em Caixa 2 do Departamento de Propinas da Odebrecht. Por ordem do ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, a investigação contra Alckmin, que tem foro privilegiado, segue no Superior Tribunal de Justiça e em sigilo. De acordo com a delação da Odebrecht, os repasses foram feitos em 2010 e 2014. Parte do dinheiro teria sido entregue em mãos ao cunhado de Alckmin, o empresário César Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin. O substituto, Márcio França, também enfrenta suspeitas. É investigado pelo Ministério Público Estadual. Teria participado de um esquema para superfaturar contratos na Codesp, que administra o Porto de Santos. A fraude teria sido facilitada por meio de indicados de França para a estatal. O objetivo seria favorecer empresas que doaram para a campanha dele a deputado federal em 2010, quando ele se elegeu, e também para o PSB. Márcio França é formado em Direito e começou a carreira em São Vicente, no litoral paulista, onde foi vereador e prefeito por 2 vezes. Tanto Geraldo Alckmin, do PSDB, quanto Márcio França, do PSB, negaram participação nos esquemas. Bruno Covas, do PSDB, é o novo prefeito de São Paulo. João Dória deixou hoje o comando da prefeitura para concorrer ao governo do estado. Dória ficou no cargo por 15 meses. Surpreendeu ao vencer as eleições em 2016, já no primeiro turno.
Durante a campanha, prometeu ficar no cargo por 4 anos. No entanto, em março deste ano, anunciou que iria concorrer ao governo do estado. Durante o processo eleitoral, tentou alçar voos mais altos, criando um mal-estar para o seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin, já que ambos tinham a intenção de concorrer ao cargo de presidente da República. O partido rachou. Após muita articulação entre os tucanos, Alckmin foi escolhido como candidato à presidência e Dória teve que se conformar com o governo do estado. O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, um dos principais desafetos dele no PSDB, chegou a afirmar que ele deixaria a legenda para concorrer à presidência por outro partido, o que não aconteceu. No período em que ficou à frente da prefeitura, Dória doou o salário a instituições sociais e investiu em estratégias de marketing, sempre afirmando que era um gestor e não um político tradicional. Já no primeiro dia de mandato, se vestiu de gari para varrer a Avenida 9 de Julho. Depois declarou guerra aos pichadores. Criou polêmica ao dizer que iria pôr fim à região da Cracolândia e foi bastante criticado ao anunciar que distribuiria farinata, um composto alimentício feito a partir de um processamento de comida próximo à data de validade. Voltou atrás e desistiu da ideia. O tucano ainda precisou administrar as baixas na equipe. Pelo menos 4 secretários foram demitidos. Nem mesmo o vice Bruno Covas escapou. A relação entre eles ficou estremecida depois de Dória tirar Covas do comando da pasta de prefeituras regionais. Ele recebeu muitas críticas também pelas constantes viagens. Em setembro do ano passado, o Ministério Público instaurou uma investigação sobre o caso com base em uma representação feita pelo PT. Já um dos destaques positivos foi o Corujão da Saúde, que praticamente zerou as filas de espera por exames na rede pública municipal. Dória também deu início a um ousado plano de privatizações e concessões à iniciativa privada, que inclui o estádio do Pacaembu e o complexo do AMB. Agora, quem ficou com a difícil missão de cumprir as promessas de Dória é o vice, Bruno Covas, que deve manter a mesma equipe até dezembro. Ele é neto do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Discreto, atua em cargos públicos há mais de uma década. Amanhã completa 38 anos. A missão de posse foi bem discreta e contou apenas com secretários e convidados. Uma clara tentativa de preservar Dória do desgaste gerado por deixar o cargo antes do fim do mandato. E voltamos a falar da possibilidade de prisão do ex-presidente Lula. Lideranças de vários partidos e pré-candidatos à presidência da República comentaram o mandado da prisão de Lula. O líder do DEM na Câmara dos Deputados, Rodrigo Garcia, disse que a prisão de Lula não tem nada de ilegal e precisa ser separada das brigas políticas. O que nós precisamos é ter serenidade, não transformar isso numa disputa de partidos, porque quem determinou a prisão do ex-presidente Lula foi a Justiça brasileira. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, afirma que a pressa do judiciário em decretar a prisão de Lula mostra o desapreço pelas próprias leis. A decretação da prisão de Lula pelo TRF4 e por Moro, praticamente 12 horas depois da decisão do STF, mostra a pressa, o arbítrio e na própria decisão está contido a linha de Moro, que é considerar o direito de defesa e os instrumentos de defesa como patologia protelatória. Isso é um absurdo. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, declarou que a justiça dá tratamento diferenciado para Lula e outros políticos. Notório desequilíbrio, para falar pelo menos isso, entre aquilo que amargamente se imputa ao Lula nos prazos tão ágeis quanto se estão impondo e aquilo que, por exemplo, se faz como resposta à corrupção notória de certos figurões do PSDB. O deputado federal Jair Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência pelo PSL, diz que a prisão de Lula decretada é resultado de erros pessoais dele e do PT. Eu comemoro o resultado, não pela derrota do Lula, mas com a vitória da justiça. Afinal de contas, esse cidadão cansou de errar e colocar o Brasil nessa situação que nos encontramos no momento, no tocante à economia, desgaste de valores familiares,
uma política externa voltada com viés ideológico, a violência crescente, um desemprego assustador. A pré-candidata do PCdoB à presidência da República, Manuela Dávila, afirma que a prisão do ex-presidente Lula é consequência da liderança dele nas intenções de voto para a eleição de outubro. Isso tudo está acontecendo porque a direita brasileira e as elites não vencem as eleições. Eles olham para a gente e dizem que nós fomos derrotados ontem. Não, nós sofremos um golpe. Derrota é o que nós estamos impondo a eles há 4 eleições e imporíamos mais uma vez nessa. Marina Silva, da Rede, também se manifestou e disse por meio de nota que a prisão de um ex-presidente é um acontecimento triste em qualquer país, mas em uma democracia, as decisões da justiça devem ser respeitadas por todos e aplicadas igualmente para todos. Ela afirma que os que ainda não foram alcançados pela justiça é porque estão escondidos sob o manto da impunidade e do foro privilegiado. Voltamos a falar da sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações sobre a prisão de Lula. Carla. Juliana, a defesa de Lula aguarda agora a resposta do Supremo com relação ao pedido de liminar para evitar a prisão do petista. Alega que ainda há recurso ao TRF4 que não poderia ser preso ainda. A defesa endereçou essa reclamação ao ministro Marco Aurélio Mello, mas na distribuição o caso caiu para o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Então agora à noite, Fachin decidiu encaminhar essa reclamação, o julgamento dessa reclamação, à presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. No despacho, Fachin alega que tomou essa atitude para evitar controvérsia com relação à distribuição. Bem, a defesa negocia para que Lula possa se entregar na segunda-feira a tempo da resposta desse pedido, ou pelo menos amanhã, depois da missa em memória à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que acontece aqui no sindicato às 9h30 da manhã. Lula vai passar a segunda noite aqui no sindicato e permanece a expectativa de que se ele se pronuncie à militância que permanece aqui dentro e também fora do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, ali na rua. É com vocês no estúdio. Valeu, Carla. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha um excelente final de semana. Até segunda, Juliana. Até segunda, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu.